7 em cada 10 trabalhadores tiveram que mudar de ramo durante a pandemia. E você vai ver também. De acordo com as informações divulgadas pela OMC, o crescimento do comércio desacelerou este ano. Diferença entre a inflação para as famílias mais pobres e mais ricas da população deve diminuir em 2022. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa garantiu crédito especial no valor de 300 milhões para minimizar impactos da estiagem no estado. Os moradores de Criciúma devem ficar atentos, pois nessa semana o posto de atendimento do Salão da Santa Bárbara será desativado. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Hoje, terça-feira, 16 de novembro de 2021, nesse momento chove na região. De acordo com as informações divulgadas hoje pela OMC, o crescimento do comércio desacelerou este ano devido a problemas na cadeia de abastecimento. Segundo a Organização Mundial do Comércio, alguns setores registraram contração global de 100 pontos e ficou em 99,5 pontos. Os problemas de abastecimento na cadeia industrial global, especialmente em setores como semicondutores ou automóveis, têm contribuído para a queda do índice de confiança produzido trimestralmente pela Organização Mundial do Comércio, após um ano de continuidade. A OMC indica um freio no crescimento do comércio após 103,9 pontos em fevereiro, 109,7 em maio e 110,4 em agosto. De acordo com a Organização Mundial do Comércio, essa é a primeira queda abaixo do limite de 100 pontos neste ano. Dos 6 componentes do índice, apenas 2 continuam em expansão. O transporte de mercadorias por via aérea, que registrou 106,1 pontos, e o marítimo, 100,3 pontos, enquanto a troca de matérias-primas ficou em 100 pontos, mantendo os valores do trimestre anterior. A diferença entre a inflação para famílias mais pobres e mais ricas da população deve diminuir em 2022, segundo a previsão feita pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada. O IPEA divulgou seu indicador de inflação por faixa de renda. Em outubro, pelo 7º mês consecutivo, a inflação foi mais acentuada para as famílias de renda muito baixa, inferior a R$ 1.808,79 para todo o domicílio. Segundo o Instituto, naquele mês, a inflação sobre os mais pobres do país foi de 1,35%, índice 0,15 ponto percentual acima do registrado para as famílias de renda muito alta. Essa disparidade vem se acumulando e se reflete no agregado dos meses. O IPCA deve desacelerar em relação a 2021, mas ao desmembrar o indicador por faixa de renda, o Instituto destaca que a inflação de ricos e pobres deve convergir, ainda que de forma lenta. Movimento que deve ocorrer à medida que a cesta das rendas mais baixas sofrer um alívio em alguns itens, como alimentos, enquanto os preços de serviços e bens industriais, mais relevantes para as classes de maior poder aquisitivo, devem experimentar altas. Nos últimos 12 meses, para as famílias de renda muito baixa, a inflação acumulada chega a 11,4%, mantendo-se bem acima da apurada na classe de renda mais alta, de 9,3%. Faltando poucos dias para o Enem, um grupo de servidores do INEP, que coordena o exame, solicitou afastamento dos seus atuais cargos e funções. A aplicação do Enem e do ENAD estão garantidos. O presidente afirmou que a prova do Enem agora é realmente voltada para o aprendizado. Seria bom vocês conversarem com eles, o que levou àquelas demissões. Não quero entrar em detalhe, mas é um absurdo que se gastava com poucas pessoas lá. Um absurdo, tá? É inadmissível que aconteça. Então, o Milton é uma pessoa séria, responsável, é do ramo. Ele tem certeza, ele mandou uma mensagem para mim agora há pouco, diz que a prova do Enem vai se correr na mais absoluta tranquilidade.
E o que eu considero muito também, começa agora a ter a cara do governo, né? As questões da prova do Enem. Ninguém precisa estar preocupado com aquelas questões absurdas no passado, que caiu um tema de redação que não tinha nada a ver com nada, né? Realmente algo voltado para o aprendizado. Os servidores do INEP levarão ao Congresso denúncias de assédio contra Danilo Dupas Ribeiro, presidente do INEP. No dia 8 de novembro, ocorreu um pedido de demissão coletiva no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo Enem, em meio a denúncias de censura no conteúdo das provas. O Enem, tanto na versão impressa quanto na versão digital, será aplicado nos dias 21 e 28 de novembro. A seguir, os Pop-its são indicados pelos médicos para aliviar estresse de adultos e crianças. O brinquedo da moda entre crianças e adultos, o Pop-it, é um brinquedo anti-estresse para ficar mexendo naquele momento em que as mãos estão inquietas. Os Pop-its surgiram aparentemente do nada, mas do ano passado para cá as lojas e a internet bombaram de vendas e virou uma febre internacional. O brinquedo manual é considerado uma alternativa saudável de entretenimento por trazer estímulos visuais e sensoriais, além de diminuir o contato com eletrônicos, um potencializador da ansiedade nas crianças. Pesquisadores dos Estados Unidos estudam o efeito do brinquedo no transtorno de ansiedade em crianças e adultos, com resultados promissores. O Pop-it tem bolhas semi-esféricas que podem ser empurradas, fazendo um suave estalo. Após pressionar todas elas, o usuário pode virar o brinquedo e começar novamente do outro lado. Ele tem o mesmo mecanismo do plástico bolha, sendo praticamente impossível estourar uma bolha só. O brinquedo é produzido em silicone e disponível em várias cores, formas e tamanhos. A Sociedade Brasileira de Pediatria destaca que, apesar de faltar estudos científicos que comprovem a efetividade do brinquedo no estresse infantil, outros artigos sensoriais já demonstraram que eles são eficazes nesse sentido e podem ser incluídos na rotina da criança que apresente algum comportamento ansioso. O brinquedo ganhou ainda mais popularidade após um vídeo que mostra um macaco estourando as bolhas viralizar na internet. O que pouca gente sabe é que o brinquedo foi criado pelo casal de designers de jogos Theo Koster e Ora Koster, os mesmos criadores do jogo Cara a Cara. E ajuda a desestressar mesmo. E presta atenção nessa lei que saiu em São Paulo. Condomínios residenciais ou comerciais devem aplicar a nova determinação da lei contra a violência doméstica em até 24 horas após o ocorrido. Segundo o texto aprovado, a lei não prevê punição em caso de descumprimento. Os condomínios residenciais e comerciais deverão comunicar à Delegacia da Mulher ou ao órgão de segurança pública quando houver nas unidades condominiais ou nas áreas comuns indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos. De acordo com a lei, síndicos ou administradores devem informar casos de violência em andamento imediatamente por telefone ou aplicativo, se possível, identificando vítima e agressor. Se o caso já tiver ocorrido, a comunicação pode ser por escrito dentro de 24 horas. O texto, de autoria do deputado Professor Kenny, do Partido Progressista, prevê ainda que a administração do local deverá fixar cartazes, placas ou comunicado divulgando as informações sobre a lei em áreas de uso comum do condomínio.
O texto aprovado pelos deputados estaduais em 11 de agosto na Assembleia Legislativa de São Paulo falava em advertência na primeira autuação e multa de até R$ 2.900 a partir da segunda. Mas essa parte foi vetada pelo governador João Dória, pois cabe à União legislar sobre esse assunto e advertência e multa aos condomínios não são previstas na legislação federal. Daqui a pouco vira nacional também. E 7 em cada 10 trabalhadores tiveram que mudar de ramo durante a pandemia. Uma pesquisa revelou que o momento é visto como favorável, até porque 90% dos que buscaram uma nova colocação de trabalho profissional acabaram conseguindo. O levantamento realizado por um site de empregos chegou à seguinte conclusão: que as medidas impostas para tentar frear o avanço da pandemia a partir de março do ano passado paralisaram a economia e muitos trabalhadores tiveram que se adaptar ao momento. Isso levou cerca de 71,4% das pessoas a mudar a área de atuação. Os cargos mais afetados pela pandemia foram justamente os mais operacionais. Para o futuro, a expectativa é que as pessoas continuem na nova área de atuação. O levantamento mostra ainda que os profissionais estão otimistas com a recolocação e 86,7% avaliam que o avanço da vacinação no Brasil vai facilitar a conquista de um emprego novo. Embora muitos brasileiros tenham enfrentado desligamentos nos últimos meses, a demanda por profissionais para o último trimestre do ano é positiva. Entre os entrevistados, 49,5% buscam uma oportunidade ainda em 2021. E o cenário é favorável. Afinal, com o aquecimento do comércio, impulsionado pelas festas de fim de ano e datas comerciais, esse é um bom momento para os que desejam terminar o ano com uma nova colocação profissional, mesmo que temporária. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa garantiu crédito especial no valor de 300 milhões para a Secretaria do Estado e Pesca minimizar os impactos da estiagem em Santa Catarina. Os recursos serão investidos nos próximos 3 anos e projetos de captação, armazenagem e distribuição de água, além da conservação de fontes e nascentes. Todos os anos, Santa Catarina enfrenta estiagens que castigam lavouras e rebanhos e provocam grandes prejuízos aos produtores rurais. De acordo com dados da Defesa Civil, só em 2021, quase 30% dos municípios catarinenses decretaram situação de emergência por conta de grandes períodos sem chuva. Para minimizar esses impactos, uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa autorizou a abertura de crédito especial para a Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca no valor de 300 milhões de reais. Os recursos serão investidos nos próximos 3 anos em projetos de captação, armazenamento e distribuição de água, além da conservação de fontes e nascentes. A aplicação dos recursos será feita por meio da IPAGRE, que é responsável pela inscrição de projetos. Temos 100 milhões de reais para 2021, para 2022 e 2023 também mais 100 milhões a cada ano, sendo um total de 300 milhões de reais, que é o programa de reservação de água. Mas o mais importante, que tão logo foi lançado esse programa pela bancada do Oeste e pelo governador Carlos Moisés, logo em seguida, esse programa recebeu uma demanda grande por parte dos produtores e os 100 milhões que nós até achávamos que seria um volume alto para a gente investir durante o segundo semestre de 2021, ele se suplantou em poucos meses, ou seja, os recursos de 2021 já estão todos contratados, todos reservados, já estamos trabalhando o planejamento de execução do programa para 2022, ou seja, a aceitação por parte dos agricultores, dos produtores rurais de Santa Catarina foi surpreendente, ou seja, um programa que atendeu na veia aquilo que os produtores realmente precisavam. Os investimentos integram o programa SC Mais Solo e Água, que agrega 2 linhas de crédito. Uma delas permite ao agricultor buscar recursos por meio da apresentação de projeto ao Fundo de Desenvolvimento Rural da Secretaria de Estado da Agricultura.
Cada família poderá receber até R$ 100 mil com prazo de pagamento de até 5 anos. E para quem pagar em dia as parcelas, o governo do estado vai subsidiar até 50% do valor total financiado. Já em outra linha de crédito, o agricultor poderá buscar o recurso nos bancos e cooperativas de crédito e o estado pagará o juro, o que na prática representará um financiamento a juro zero. Para acessar esses programas, os agricultores interessados deverão buscar o escritório da Epagre em seus municípios, que poderá auxiliar na elaboração dos projetos. Nós fizemos desde a identificação do problema. O problema está na captação da água, ou ele está no armazenamento, ou ele está na distribuição. Fizemos o projeto técnico e o projeto de busca do recurso, seja via instituição financeira ou via FDR. E confira agora as vagas de emprego que são destaques aqui na nossa região. 2 vagas de auxiliar de mecânico, 10 vagas de operador de telemarketing, 1 vaga de televendas, 1 vaga de tutor comercial, 1 vaga de agente de negócios, 1 vaga de projetista mecânico, 1 vaga de montador de painéis e eletricista, 1 vaga de gerente de loja, 2 vagas de vendedora, 1 vaga de estoquista, 12 vagas de movimentador de cargas e mercadorias, 1 vaga de motorista, 1 vaga de gerente comercial, 1 vaga de social media, 1 vaga de borracheiro, 1 vaga de comprador, 1 vaga de banhista de cães e gatos. Essas e outras vagas estão disponíveis através do site da SIC, rededetalentos.com.br. E a seguir, Feirão Limpa Nome pretende ajudar brasileiros a quitarem as dívidas. Eventos online são realizados simultaneamente até o final de novembro para ajudar consumidores endividados a colocar as contas em dia. Mas, em tempo de recessão, com altas taxas e desemprego, endividamento, é preciso analisar se este é o momento ideal para renegociar essas dívidas. Dívidas e mais dívidas. Difícil encontrar quem não conviva com elas. O endividamento das famílias bateu um novo recorde no mês de outubro, ultrapassando 74%, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O que pode ser explicado em parte pela taxa de desemprego, que está em 14%. E são muitas as famílias que declararam em entrevista que não têm condições de pagar as contas em atraso e que vão permanecer inadimplentes, um total de 10,1%. Mas a questão é que pessoas que têm o nome com restrições em órgãos como a Serasa ou o Serviço de Proteção ao Crédito têm dificuldades de conseguir novos créditos. Daí a necessidade de renegociar essas dívidas. E a oportunidade pode estar nesses feirões promovidos pela Serasa, Comgás e o Banco Central, que oferecem descontos bem atrativos. O Feirão Limpa Nome da Serasa vai até o dia 5 de dezembro, com a participação de mais de 100 empresas de diversos setores. Pela carteira digital, o consumidor poderá pagar dívidas de contas básicas, cartão de crédito e débitos de lojas. São até 99% de desconto, dependendo do tipo da dívida, se é de varejo, de contas básicas, de instituições financeiras, do tempo dessa dívida também. Por isso que nós ressaltamos que é importante verificar as condições que estão disponíveis nos nossos canais de atendimento. E nesse ano nós temos uma novidade, que é o auxílio dívida da Serasa. Então qualquer pessoa que negocie uma ou mais dívidas que juntas deem mais de R$200, que sejam pagas à vista, essa pessoa receberá R$50 de crédito de volta na carteira digital da Serasa para usar como quiser.
Para negociar suas dívidas, basta baixar o aplicativo da Serasa. Para os brasileiros que não possuem internet ou não têm facilidade com plataformas digitais, em qualquer uma das mais de 7.000 agências dos Correios espalhadas em todo o país, também oferecem a consulta às ofertas disponíveis do Feirão. Já o evento realizado pela Comgás, a distribuidora de gás natural encanado, oferece descontos de até 50% sem cobrança de juros ou multas. A campanha vai até o dia 30 de novembro pelo site virtual.comgas.com.br. E para participar do mutirão da negociação de dívidas e orientação financeira do Banco Central, é preciso fazer um cadastro no site consumidor.gov.br, verificar se a empresa onde você tem dívida está registrada e então fazer uma proposta de negociação. São oportunidades normalmente únicas no ano e por isso chama tanta atenção. Mas será que esse é o momento ideal para renegociar suas dívidas? Segundo a educadora financeira Sol Dantas, é preciso avaliar muito bem para não se endividar ainda mais. Vamos supor que ela traz o condomínio ou ela traz o financiamento de um imóvel, de um veículo, para honrar com essa oportunidade. Ela pode comprometer e criar uma dívida que compromete o bem. Então, ela pode se prejudicar se ela agir no impulso, né? Sem organização financeira. A dica é construir uma reserva antes de dar início a uma negociação. E quando ela vem se organizando ao longo do ano, que é o que eu ensino aos meus clientes, né, e falo para quem não tem essa organização financeira, para construir essa reserva para quitação, para quando chegar essa oportunidade ter como quitar, é libertador. E como é? Mas muitas vezes o tempo passa, a pessoa não consegue se reorganizar e a dívida prescreve. Nesse caso, o nome do devedor deixa de ficar negativado, conforme o Código de Defesa do Consumidor, que veda a manutenção de informações negativas por período superior a 5 anos. Mas isso não significa que aquele débito não exista mais. E sim, tem consequências. Você nunca vai poder voltar a ter um relacionamento com aquele banco se você deixar para lá, né? Então, mesmo elas prescritas, ela vai te impedir de um relacionamento ali e vai te impedir de um score melhor, vai conseguir crédito em outros lugares. E na próxima semana, os bancos voltam a atender no horário de antes da pandemia. Alguns deles já estão voltando à rotina, outros anunciaram para a próxima segunda. Depois de mais um ano funcionando em horário reduzido por causa da pandemia da Covid-19, as agências bancárias podem voltar a abrir das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, segundo a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Mesmo sendo uma escolha dos bancos, a Caixa anunciou que volta ao funcionamento no horário tradicional em 23 de novembro. Na pandemia, a FEBRABAN orientou que os atendimentos bancários fossem realizados das 9 da manhã às 2 da tarde, sendo o período das 9 às 10, reservado ao grupo de risco da Covid, como de idosos e gestantes. Em nota, a federação disse que a demanda de cada instituição financeira é diferente, por isso não haverá um processo de padronização para o retorno ao horário anterior da pandemia. Os moradores de Criciúma devem ficar atentos, pois nessa semana o posto de atendimento no salão paroquial da Igreja Santa Bárbara será desativado. A vacinação contra a Covid-19 em Criciúma voltará a ser concentrada nas unidades básicas de saúde nos próximos dias. A vacinação, que hoje é realizada no Salão Paroquial da Igreja Santa Bárbara, será transferida para o UBS do Centro, que está localizada na Rua João Pessoa. Todo o espaço do térreo da UBS Central será utilizado para a vacinação. No local, antes abrigava o laboratório municipal, agora desativado. Todas as 46 salas de vacina do município seguirão atendendo de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. Em Criciúma, 75,9% da população apta a ser vacinada já está com um ciclo vacinal completo contra a Covid-19 e pelo menos 93% recebeu a primeira dose da vacina. Esse número é referente ao público-alvo da vacinação, que são os criciumenses com 12 anos ou mais. Conforme os dados da Vigilância em Saúde, faltam aproximadamente 12.700 pessoas para receberem a primeira dose da vacina no município. E vamos agora a um giro de informações pela nossa região. A
Operação Proclamação da República, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal, terminou com a redução do número de acidentes, feridos e mortes com relação ao mesmo período de 2019, último ano que a operação esteve em vigor. Os trabalhos especiais nas rodovias federais catarinenses iniciaram na sexta-feira, dia 12, e seguiram até a meia-noite de segunda-feira, dia 15. A única morte registrada no período aconteceu na BR-101 Sul, em Maracajá. Contribuintes de Forquilinha que estão inadimplentes têm uma nova chance para regularizar a sua situação ao aderir ao Programa de Recuperação Fiscal, o Refis, que aplica descontos de até 100% em juros e multas de dívidas tributárias e não tributárias. Pessoas físicas e jurídicas podem formalizar a adesão ao programa até o próximo dia 30 de dezembro e quitar as suas dívidas. O programa tem prazo de parcelamento de até 15 vezes e um diferencial deste ano, com descontos de juros e multas de maneira progressiva, sendo que se optarem em até 3 parcelas, os juros e multas são reduzidos a zero, assim gradativamente. A Secretaria de Assistência Social de Turvo lançou o programa Violência contra a Mulher Não Tem Desculpa, Tem Lei. Não esconda, denuncie. Esse projeto visa informar e esclarecer direito das mulheres prevenindo casos de violência. O lançamento aconteceu na última semana com palestra do comandante da 3ª Companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar, capitão André Ferreira de Araújo. Em Criciúma, a FASC continua com inscrições abertas para os clubes de mães nos bairros Oficina de Mosaico e Pintura em Tecido. As informações devem ser obtidas pelo telefone 3445-8950. A Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma realizou uma atualização aos agentes de trânsito do município. Foram 32 horas de capacitação ministrada a 39 profissionais. A capacitação abordou situações como apoio a obras, fiscalização e operação de trânsito, travessia de pedestres ou escolares, blitz educativas, central de operações, eventos educativos e serviços de escola, além da atualização sobre a legislação. Esse foi o nosso giro aqui pela região. E só uma última informação, o Criciúma Esporte Clube, que estava ali no vai ou não vai do presidente Anselmo Freitas se recandidatar, se colocar à disposição como novo presidente do Criciúma para o mandato do próximo ano, acabou de inscrever a sua chapa com os pares. Presidente Anselmo Freitas, como presidente administrativo, vice-presidente administrativo Alexandre Farias, vice-presidente financeiro Vilmar Guedes, vice-presidente de Patrimônio, Antônio Deuclésio Pavei. E essa é a chapa 1, protocolada agora há pouco no estádio Heriberto Wilson para concorrer à eleição presidencial do Criciúma Esporte Clube. Durante a semana a gente fala mais sobre esse assunto. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você encontra nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, no Facebook e, é claro, no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, até amanhã.